Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma jornada de expansão da consciência e hoje nós vamos adentrar um território que parece familiar, mas que, sob a luz da sabedoria de Osho, se revela completamente novo e desconhecido para a maioria de nós, pois vamos falar sobre a alegria. Mas não aquela alegria fugaz que sentimos quando ganhamos um presente ou quando algo dá certo em nossos planos, não, vamos falar sobre a alegria. A felicidade que vem de dentro, baseada nos ensinamentos deste mestre que desafiou todas as convenções para nos acordar do nosso sono profundo. E para começar, eu quero que vocês imaginem uma cena curiosa, algo que Osho descreve para nos mostrar o quão invertida é a nossa lógica atual. Imaginem um homem que vai ao psiquiatra, mas ele não vai porque está triste, deprimido ou ansioso. Ele vai ao médico e diz que seu médico pessoal insistiu que ele consultasse um especialista em saúde mental, e o psiquiatra, confuso, pergunta qual é o problema, e o homem responde que não sabe, diz que se sente incrivelmente feliz, que seu casamento é maravilhoso. Seu trabalho é gratificante, tem muitos amigos e nenhuma preocupação, e então o psiquiatra, com um ar grave, pega sua prancheta e pergunta há quanto tempo ele sofre dessa condição, e é exatamente aqui que Osho nos pega. Pois vivemos em um mundo onde a felicidade genuína, aquela que não depende de nada, é vista como uma anomalia, quase uma loucura, enquanto a miséria, o estresse e a insatisfação são considerados o estado normal da existência humana. Afinal, se você contar para alguém que está sofrendo, todos acreditam imediatamente e se solidarizam, mas se você disser que está em êxtase sem motivo algum, as pessoas desconfiam. Acham que você está fingindo ou que perdeu o juízo, e é sobre essa inversão fundamental que vamos conversar hoje. Sobre como a nossa própria estrutura social e psicológica foi desenhada para perpetuar o sofrimento e como podemos, através de uma compreensão radical, romper com esse ciclo. Osho nos convida a olhar para a natureza, olhem para uma árvore, olhem para os pássaros cantando pela manhã, eles não estão tentando ser felizes. Eles simplesmente são. Uma árvore não pode ser infeliz, ela não tem escolha, ela segue sua natureza intrínseca, mas o ser humano, o ser humano tem algo que a árvore não tem, que é a consciência e a liberdade de escolha, e é justamente essa liberdade que se torna, muitas vezes, a nossa maldição, porque temos a capacidade de escolher entre a felicidade e o sofrimento, e incrivelmente, na maioria das vezes, escolhemos o sofrimento. E você pode me perguntar, mas como assim escolhemos sofrer? Ninguém quer sofrer, mas Osho diria que, inconscientemente, nós nos apegamos ao sofrimento porque ele nos dá uma identidade. O ego precisa de conflito, precisa de problemas para se sentir existente. Se você estiver totalmente feliz, em paz, o ego dissolve, e essa dissolução é aterrorizante para a mente que foi treinada para ser alguém. E aqui entramos num dos pontos mais cruciais deste livro, que é a distinção entre prazer, felicidade e bem-aventurança. Ou o que ele chama de Ananda. O prazer é fisiológico, é momentâneo, é dependente do outro ou de coisas externas. É como uma coceira que você coça e sente um alívio temporário, mas logo a coceira volta ou a pele fica irritada. A busca pelo prazer é uma escravidão. Porque se a sua alegria depende de uma pessoa, você se torna escravo dessa pessoa. Se depende de dinheiro, você é escravo do saldo bancário. E o prazer sempre carrega a semente do seu oposto, pois depois de todo o prazer intenso, vem uma queda, uma depressão, um vazio. Já a felicidade, no sentido comum, é um pouco mais psicológica, mais refinada, talvez ligada à arte, à música, a conquistas intelectuais, mas ainda assim, ela é dual. Ela existe em contraste com a tristeza, mas o que Osho nos aponta é a bem-aventurança, a alegria que vem de dentro, que não é causada por nada externo, é uma vibração da própria alma, é como a luz que emana de uma estrela, não depende de quem está olhando. Ela simplesmente brilha porque essa é a sua natureza. E para alcançar esse estado, precisamos entender a armadilha da busca. E este é talvez o conceito mais paradoxal e difícil de aceitar para a mente ocidental moderna. A ideia de que buscar a felicidade é a maneira mais garantida de nunca a encontrar. Pensem na Constituição americana que diz que a busca da felicidade é um direito inalienável. Osho ri disso. Ele diz que se você está buscando, é porque você acredita que não tem. A busca implica uma distância, implica que a felicidade está lá no futuro, em algum lugar,
com outra pessoa, em outro emprego, em outra casa, e enquanto você busca, você perde o único momento onde a felicidade pode existir, que é o agora. A felicidade não é uma meta, é um subproduto de viver totalmente, de viver em harmonia com o seu próprio ser. É como tentar pegar a sua própria sombra. Quanto mais você corre atrás dela, mais ela foge de você. Mas se você parar, se você simplesmente ficar quieto e centrado, a sombra também para e descansa com você. Osho nos conta a história de um velho pescador que estava sentado à beira do rio, sem fazer nada, apenas cochilando. E um turista rico e estressado passa por ali e pergunta o que ele está fazendo, e o pescador diz que está apenas vivendo. O turista, indignado com aquela preguiça, começa a dar conselhos de gestão, dizendo que ele deveria comprar um barco a motor, pescar mais peixes, ganhar milhões, construir uma frota. E o pescador pergunta: e depois, o que eu faço? E o turista diz que depois, com todo esse dinheiro, você pode se aposentar e sentar à beira do rio e relaxar. E o pescador ri e diz: mas é exatamente isso que eu estou fazendo agora. Por que eu daria essa volta toda para chegar onde já estou? Essa história ilustra perfeitamente a nossa insanidade coletiva. Estamos sempre adiando a vida, sacrificando hoje por um amanhã que nunca chega, porque quando o amanhã chega, ele se chama hoje. E nós continuamos com o hábito de olhar para o futuro, perdendo a vida novamente. E aprofundando essa questão, precisamos falar sobre a responsabilidade. É muito comum, quando estamos infelizes, culparmos o mundo. Culpamos nossos pais, a sociedade, o governo, o marido, a esposa. Dizemos que fulano nos deixou irritados, que a situação nos deixou tristes. Mas Osho é implacável aqui. Ele diz que ninguém pode fazer você infeliz sem o seu consentimento. O sofrimento não é algo que acontece com você. É algo que você cria, é uma reação que você escolhe. Claro, existem dores físicas, existem perdas, mas o sofrimento psicológico, a miséria contínua, é uma criação da mente. E assumir essa responsabilidade é o primeiro passo para a liberdade, porque se a fonte do meu sofrimento sou eu, então eu tenho o poder de mudá-lo. Se a fonte é o outro, estou condenado a ser uma vítima para sempre, e a alegria nasce dessa liberdade. Da compreensão de que o seu estado interior não precisa ser um reflexo do ambiente externo. Você pode manter a sua chama acesa mesmo no meio da tempestade. Outro aspecto fascinante que o livro aborda é a relação entre a seriedade e a doença do ego. Observem como as pessoas importantes, as pessoas sérias, raramente são felizes. A seriedade é um peso, é uma doença. A existência não é séria. Olhem para a criação, é cheia de cores, de formas estranhas, de animais engraçados. A existência é uma brincadeira, um leela, como dizem os hindus, um jogo cósmico. E para entrar em sintonia com essa alegria universal, precisamos recuperar a nossa qualidade lúdica, precisamos voltar a ser como crianças. Não infantis, mas inocentes, capazes de rir, de dançar, de brincar sem um propósito utilitário. A sociedade nos treina para sermos eficientes, produtivos, sérios, e nesse processo, matamos a nossa capacidade de sentir alegria. A meditação, para Osho, não é ficar sentado com cara de santo sofrendo com as pernas cruzadas. Meditação é celebração, é dança, é riso. É qualquer ação feita com totalidade e consciência. Se você caminha com total atenção, isso é meditação. Se você cozinha com amor e presença, isso é meditação. E quando você está total no que faz, o ego desaparece, o tempo desaparece, e o que sobra é pura alegria. E falando em ego, é impossível ignorar como nosso desejo de ser alguém nos torna miseráveis. Osho nos lembra da história de Alexandre, o Grande, que encontrou Diógenes, o filósofo cínico que vivia num barril e não tinha nada. Alexandre, que tinha conquistado quase todo o mundo conhecido, olhou para Diógenes, que estava tomando sol nu, e sentiu inveja daquela paz, daquela completude. Alexandre disse que se não fosse Alexandre, gostaria de ser Diógenes. E Diógenes riu e perguntou para onde Alexandre estava indo, e Alexandre falou de suas próximas conquistas, e depois perguntou Diógenes, e depois mais conquistas, e depois, insistiu o filósofo, e Alexandre disse que depois de conquistar o mundo, ele iria descansar. E Diógenes, com sua sabedoria cortante,
disse que ele não precisava conquistar o mundo para descansar, ele podia fazer isso agora mesmo, como ele, Diógenes, estava fazendo. Vejam a ironia, nós corremos atrás de poder, prestígio, reconhecimento, achando que isso vai preencher o vazio. Mas o vazio é infinito e nada externo pode preenchê-lo. A única maneira de lidar com o vazio não é preenchendo, mas entrando nele, aceitando e descobrindo que no centro desse vazio está a plenitude do universo. E isso nos leva a um ponto delicado sobre os relacionamentos. Muitas vezes buscamos o outro para fugir da nossa própria solidão. Usamos o outro como uma droga, como uma distração, e quando duas pessoas vazias se encontram, o resultado não é amor. É apenas a soma de duas misérias, ou melhor, a multiplicação delas. Osho nos ensina que precisamos aprender a ser sós. Mas há uma diferença enorme entre solidão negativa, que é a falta do outro, e a solitude, que é a plenitude da própria presença. Quando você está feliz consigo mesmo, quando a sua alegria transborda, então você pode se relacionar de verdade, não por necessidade, não para pedir, mas para compartilhar. O amor que nasce da alegria é um presente, não uma mendicância. E é por isso que ele diz que primeiro você deve se tornar um imperador dentro de si mesmo, rico em espírito, para depois compartilhar sua riqueza. Ninguém pode dar o que não tem. Se você não tem alegria, como pode fazer o outro feliz? Você só vai projetar suas frustrações e exigências no outro. Mas como quebrar esse ciclo vicioso de dor e busca? A chave mestra que Osho nos oferece é a consciência, ou a testemunha. A maioria de nós vive identificada com a mente, com os pensamentos, com as emoções. Se sentimos raiva, dizemos eu estou com raiva. Nos tornamos a raiva. Se estamos tristes, dizemos eu sou triste. Mas a consciência é o passo atrás, é a capacidade de observar a mente sem se misturar com ela, é ver a raiva surgindo como uma nuvem no céu. Observá-la sem julgamento, sem tentar reprimi-la e sem se deixar levar por ela, e algo mágico acontece quando você simplesmente observa. A emoção perde a força, ela não é alimentada pela sua identificação, e eventualmente ela passa, revelando o céu azul da sua consciência que está sempre lá, imaculado. Essa prática de ser a testemunha é o que cria um espaço entre você e seus problemas, e nesse espaço, a alegria pode florescer. Porque você percebe que você não é os seus problemas, você não é a sua história, você é a consciência eterna que experimenta tudo isso. E não pensem que isso significa se tornar frio ou indiferente, pelo contrário, quando você se desidentifica do drama do ego, você se torna muito mais sensível, muito mais compassivo, você começa a ver que todos estão lutando suas próprias batalhas internas. Todos estão presos nas mesmas armadilhas da mente, e ao invés de julgar, você sente compaixão, e essa compaixão também é uma forma de alegria. Uma alegria suave e conectada com o todo. Osho nos diz para aceitarmos tudo, inclusive a nossa escuridão. Ele critica a ideia de tentar ser santo forçadamente, de reprimir os instintos. Porque tudo que é reprimido vai para o porão do inconsciente e ganha força, se você aceita sua humanidade, suas falhas, seus medos. Eles perdem o poder sobre você. A transformação acontece através da aceitação total, não através da luta. É como tentar alisar a água turbulenta com as mãos. Quanto mais você mexe, mais turva ela fica, se você deixar a água quieta. A lama sente a água volta a ser cristalina por conta própria. Há também uma reflexão profunda sobre o passado e o futuro. A mente vive oscilando entre o que já foi e o que virá. O passado traz culpa, nostalgia, ressentimento. O futuro traz ansiedade, medo, esperança. Mas ambos são ilusões. O passado é memória. O futuro é imaginação, a vida real. Palpável, suculenta, só acontece no agora. E a alegria é um fenômeno do presente. Você não pode ser feliz ontem. Você não pode ser feliz amanhã. Você só pode ser feliz neste exato segundo. E para estar no agora, é preciso soltar as malas pesadas da memória e as projeções ansiosas do amanhã. É preciso coragem para estar nu diante do momento presente, sem as defesas do conhecimento acumulado. Osho diz que o conhecimento é o passado. É poeira cobrindo o espelho da consciência. Para ver a realidade, precisamos limpar essa poeira. Precisamos olhar para o mundo com os olhos de uma criança, com espanto,
com curiosidade, como se fosse a primeira vez, e quando olhamos assim, tudo se torna milagroso, uma simples flor, o som da chuva, o sorriso de um estranho, tudo se torna motivo de celebração. E talvez vocês estejam se perguntando, mas e o mundo? E os problemas reais, a pobreza, a guerra? Osho não ignora isso, mas ele propõe uma solução radicalmente diferente. Ele diz que a guerra no mundo é apenas um reflexo da guerra dentro dos indivíduos. Se você está em conflito consigo mesmo, você vai criar conflito fora. Se você é ganancioso, você cria uma sociedade de exploração. Então, a única maneira real de mudar o mundo é mudar a si mesmo. Um indivíduo que alcança a paz interior, que vive em alegria, é uma bênção para o mundo. A sua vibração afeta tudo ao redor, é como acender uma luz num quarto escuro, a escuridão desaparece. Se mais pessoas encontrarem essa alegria interna, as estruturas sociais baseadas na ganância e no medo vão colapsar naturalmente. Não por uma revolução violenta, mas por uma transformação de consciência. Ele nos chama a sermos rebeldes, mas não rebeldes que jogam pedras. Rebeldes que destroem as velhas estruturas mentais e vivem de acordo com a sua própria luz, autênticos, sem máscaras. Portanto, a mensagem central deste livro é um convite para parar de adiar a vida. É um chamado para acordar do pesadelo da busca e perceber que o tesouro que procuramos já está dentro de nós, sempre esteve, nós somos a fonte. A alegria não é algo que se conquista, é algo que se recorda, é um relaxamento profundo na própria existência, é confiar que a vida nos sustenta. Que somos parte deste todo magnífico, e quando essa confiança se estabelece, o medo desaparece, e onde não há medo, só pode haver amor e alegria. Então, para encerrar nossa reflexão de hoje, eu deixo vocês com este desafio prático: não tentem mudar o mundo hoje. Não tentem nem mesmo mudar as pessoas ao seu redor, apenas por hoje, tentem observar a si mesmos. Observem quando a mente quer fugir para o futuro ou remoer o passado e gentilmente tragam a atenção de volta para o agora, sintam a respiração. Sintam o corpo, olhem ao redor sem julgar, e vejam se conseguem encontrar, no meio da rotina comum, aquele espaço de silêncio e contentamento que não depende de nada. Essa é a verdadeira liberdade, essa é a alegria que vem de dentro, e lembrem-se. A vida não é um problema a ser resolvido, é um mistério a ser vivido, dancem com esse mistério. Riam dos seus tropeços e celebrem a incrível oportunidade de estar consciente neste universo vasto e belo. Muito obrigado por nos acompanharem nesta jornada profunda com Osho. Espero que estas palavras tenham plantado uma semente de transformação em seus corações. Até o próximo episódio, onde continuaremos a explorar os caminhos da mente e do espírito. Fiquem em paz, fiquem na alegria, e até lá!